Tá aqui na tela, acho que todo mundo tá vendo. Na última aula ficou para a gente assistir as sessões 3.22 até a 3.28, que seriam integrais, cálculo de área e algumas aplicações. Massa e centro de massa, trabalho e energia, um vídeo de curiosidade, porque recebe o nome de funções hiperbólicas. E por último, um pouco de integrais impróprias. 3 vídeos de integrais impróprias. Aí, se a gente for deixar na próxima aula a prova e a matéria vai até aqui mesmo. Fechamos assim, então, a Professor, vai ser prova? o mesmo esquema da última prova? 5 questões, se eu não me engano, até Ah, o tanto de... meio-dia. Vai ser assim mesmo ou não? É, mais ou menos isso. Talvez um pouco mais de questão, um pouco menos, mas algo que seja rápido para fazer. Às vezes, Beleza. agora já começa a ter umas integrais mais trabalhosas, aí vai ter que ser menos exercícios. Entendeu? Então, prova, próxima aula, até a sessão 3.28. Horário da prova. Então, vai ser o horário normal, 10h40 até meio-dia e 20. Querem marcar uma aula para tirar dúvida? Alguma coisa? Lembrando que Professor, que dia que é o seu atendimento mesmo? Eu sempre perco. é de sexta-feira. Qual horário? Eu vou conferir aqui, mas é 3 horas. Beleza. De cálculo 2. Mas é esse horário, é 3 horas mesmo. Eu até escrevi aqui no grupo aula. Tá. 10h40, meio-dia e 20. Atendimento. Sexta, às 15 horas. Aí eu coloquei na descrição do grupo o horário. Caso alguém tenha dúvida, é só olhar na descrição do grupo. Querem uma aula extra segunda?
que terça-feira é feriado, dia 7. Pode ser segunda ou na quarta. Ou também, se vocês não quiserem, também por mim tudo bem. Se não for para aparecer ninguém, a gente não marca, não. Aí eu coloquei no chat. Quem quiser aula extra, marca 1. Quem não quiser aula extra, marca o 2. Pode ser, pessoal? Já que a maioria não gosta de falar, escreve no chat rapidinho. 1 ou 2. Eduardo, Oi. na segunda, que horas que ia ser a aula de reposição para as dúvidas? A gente tem que marcar. Ah, tá, porque eu posso só depois das 4. Entendi. Acho que todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas. Vai, vamos falando os horários. Aí a gente faz uma votação também dos horários. Segunda. Você pode até depois das 4, Gabriela? Sim, 16 horas. Opa. Quarta-feira eu tenho aula 10 horas. Sei lá, às 14 horas, tá bom? Preferem mais tarde. Aí eu coloquei segunda às 16, quarta às 14, quarta às 14. Querem mais algum horário? Um desses três tá bom para todo mundo.
Temos 4 votos para 1, 2 e 3. A gente está em quantos? Estamos em 16 alunos. Mais alguém para votar? Vamos fechar então segunda-feira às 16. Extra. Ainda 16 horas. E todo mundo já coloca no celular para despertar para não ter perigo de esquecer. Pode ser, pessoal. Já vou colocar aqui no meu. Pode ser. Tá aqui escrito. Então, é isso da prova. Tem mais alguma coisa da prova para a gente ver? Ou tá tranquilo? Acho que era só isso mesmo. Alguém tinha postado aqui. Resolver algumas questões de integrais impróprias. Na apostila, os exercícios de integrais impróprias são na página 420. Ok. Querem que eu faça algum particular? A gente começa fazendo A, B, C e assim vai. Pode ser, assim.
Então, eu tenho integral de 1 até mais infinito de dx sobre x raiz de x. Por que ela é imprópria? Ela é imprópria porque vai até o mais infinito. Então, a gente troca ela por um limite. É o limite da integral. Em vez de ser de 1 até o infinito, a gente coloca limite de 1 até a e faz o a tender ao mais infinito da integral de dx, x raiz de x. Essa aqui é a definição da integral imprópria, correto? Daí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e resolver essa integral aqui. Se quiser, a gente continua carregando o limite, coloca igual e carrega o limite. Ou a gente calcula só a integral e depois volta para a integral imprópria e calcula o limite. Aí tanto faz. Mas não mistura as coisas falando que o limite é igual só a integral, não. Senão fica errado. Então vamos continuar com o limite. Limite, quando a tende a mais infinito, da integral de 1 até a x dx é o quê? X vezes x elevado a meio. Então, x vezes x elevado a meio é x elevado a 3 meios dx. Ainda não dá para integrar, eu tenho que jogar esse x elevado a meio para cima. Copio o restante, copio o limite. Elevado a menos 3 sobre 2 dx. Agora a gente já pode calcular a integral. Continua carregando o limite. O que eu fiz aqui? Limite, quando a tende a mais infinito, elevado a menos 3 meio. X elevado a menos 3 meio fica x elevado a menos 3 meio mais 1, dividido por menos 3 meios mais 1. De 1 até a. Limite, quando a tende a mais infinito, menos 3 meios mais 1 dá menos meio. Então, x elevado a menos meio sobre menos meios. De 1 até a. Fica o limite quando a tende a mais infinito. De que? Menos, esse menos meio vira menos 2. Posso colocar menos 2. X elevado a meio é 1 sobre raiz de x. De 1 até a. Então, fica limite quando a tende a mais infinito. Substituo a menos 2 sobre raiz de a menos com menos que vai ter, fica mais 2 sobre raiz de 1. Então, fica o limite. Não, agora já posso até calcular o limite, né? Eu sei que 2 sobre raiz de a
tende a zero. Então, fica menos zero. 2 sobre raiz de 1, 2. Então, essa integral dá 2. Tudo bem? Quando o resultado dá mais infinito ou menos infinito, a tela diverge ou converge? Como que é o negócio? Quando o resultado da conta, né, da operação dá infinito ou menos infinito, ela converge ou diverge? Diverge. Assim. Aí, quando a integral dá mais ou menos infinito, dizemos que a integral diverge. Passei para vocês que jeito que usam o Wolfram Alpha ou não? Acho que não. Não, pelo menos não tô lembrada. Né? Também acredito que não, professor. A moça falou antes, no final? No- Aqui está o Wolfram Alpha, acho que todo mundo conhece. É só digitar wolframalpha.com. A gente pode escrever integral. From 1 to infinity. Infinity. 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. Já fazendo as contas do x vezes raiz de x é x elevado a 3 sobre 2. Vou trocar aqui. Ver se vai. Acho que eu esqueci que jeito usa isso. É aqui. Integral de
Wait. Vamos ver aqui. Sem vergonha agora. 20. 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. Com x elevado a menos 3 sobre 2, vê se vai. Mas esse negócio tá estranho. 2 é 1,5. Aí, agora foi. Integral de x elevado a menos 1,5 dx from 1 to infinite, sei lá. Então, integral de x elevado a menos meio dx de 1 até o infinito. Tinha feito integral desse tipo no Wolfram Alpha. Mas é simples o Wolfram Alpha. Você digita o que você quer. Às vezes ele dá trabalho para você conseguir fazer ele entender, mas é tranquilo, é bem... do jeito que escreve mesmo que ele faz. Coloquei aqui também no PDF. Está no PDF integral de x elevado a menos meio dx de 1 até o infinito. Bora para o próximo exercício. Alguma dúvida deste? Ou do Wolfram Alpha? Não. Então vamos para o segundo. Integral de 3 até mais infinito de x ao quadrado mais 9 dx. Isso pela definição. O problema aqui é o infinito, a gente troca por um limite. Limite, quando a tende ao infinito, da integral de 3 até a. De x ao quadrado mais 9 dx. Para resolver essa integral, vai dar uma arctangente, só que a arctangente seria 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, eu tenho que fazer esse x virar 3x, ou x ao quadrado virar 9x ao quadrado. Então, eu faço x igual a 3u. Se x é igual a 3u, dx é 3du. Então, eu fico com o limite, a mesma coisa. Eu tenho que fazer também
a mudança dos intervalos. Se o x igual a 3, o meu u tem que ser 1. Se o x é a, o u é a sobre 3. Vou colocar aqui um izinho de integral. E a gente escreve i igual ao limite. Aí agora fica a integral de 1 até a sobre 3 de 1 sobre, no lugar do x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui 3u ao quadrado mais 9 vezes o dx é 3du. Copio a integral, o limite é a integral, né? Já resolvo aqui 9u ao quadrado, 3u ao quadrado fica 9u ao quadrado mais 9 vezes... Eduardo, por que você colocou ali u igual a sobre 3? Eu não entendi nessa parte. Ó, aqui eu tinha x era 3u, não era? Sim. Se x é 3u, quem que é u? Ah, Não é x sobre 3? uhum, Se o x é 3, u é 1/3 de 3. uhum. Se o x é a, u é 1/3 de a. Ah, entendi. Agora aqui eu posso colocar o 9 em evidência e cancelar com 3 também. Aqui em cima. Copio o limite. Copio a integral. Fica du sobre 3, u ao quadrado mais 1. Eu posso jogar esse 3 para fora da integral, até para fora do limite, se eu quiser. Vou escrever na linha de baixo. 3, limite, a integral. Então fica du sobre 1 mais u ao quadrado. Se eu quiser tirar esse du daqui, para ficar mais fácil. Pronto. Agora dá para ver que essa integral é arquitangente de u. Então, copio até o limite. Então, fica arquitangente de u de 1 até a sobre 3. Agora eu vou substituir. Copio 3 limite. Então, fica arquitangente de a sobre 3 menos arco cuja tangente dá 1. Eu vou colocar aqui um parênteses. 3. Arquitangente de a sobre 3. O a vai para infinito. Da arquitangente de infinito. A tangente de quem que dá infinito? Não é π sobre 2? Querem que eu faça o gráfico da arctangente?
Deixa eu ver se eu tenho aqui de alguma aula. Tangente, arctangente. Aqui é o gráfico da arctangente de roxo. Aqui não tá, mas aqui seria o π sobre 2. A arctangente de infinito seria o π sobre 2 no limite. Certo, pessoal? Isso, então aqui eu coloco π sobre 2, arco cuja tangente dá 1. Quem que a tangente dá 1? Não é π sobre 4? Então fica 3. π sobre 2 menos π sobre 4 dá π sobre 4. Então deu 3π sobre 4. Então, para o arco de arctangente de U, ver o gráfico da aula 2. Vamos tentar calcular usando o Wolfram Alpha, integral de 1 sobre x ao quadrado mais 9 dx from 3 to ver se vai. Aqui o 3. Aí deu π sobre 12. Cadê quanto que deu a minha? Opa. Ah, tá. Achei. Aqui o 3 estava no denominador. Aqui não tem nada. Aqui, na hora que eu passei ele para fora do limite, eu coloquei 3. E, na verdade, era para ser 1/3. Concordam comigo? Tava deu dividido por 3, então sai para fora 1/3. Então, todos aqui vão estar 1/3. Então, aqui é 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 de π sobre 4 dá π sobre 12.
Eu coloquei também que jeito calcula essa integral indefinida utilizando o Wolfram Alpha. Alguma dúvida? Não. Querem escolher algum exercício em particular? Hum. Também pode ir seguindo. Oi? Pode ir seguindo? Sim. Vamos pegar Se achar outra melhor também para resolver. esse exercício 3, que já é outro tipo de integral imprópria, não é daquelas tipo. Esses aqui são todos de alguma coisa até o infinito. O problema está sempre no infinito. Agora essa é 3, não. Por exemplo, eu tenho a raiz integral de 0 até 4 de 1 sobre raiz de x. A raiz de x, na hora que eu coloco no zero, não existe. Então, eu tenho que aplicar um limite aqui no zero. Então, vamos pegar esse exemplo. 3. Integral de 0 até 4 de dx sobre raiz de x. Se eu quiser até justificar, então a função que estamos integrando não está definida em x igual a zero. E ela também tende a mais infinito quando x tende a zero pela direita. É isto. Então a gente já justificou. A gente copia a integral novamente. Dx sobre raiz de x e já troca por um limite. Limite da integral de a até 4. E o a vai tender a zero mais zero pela direita. Então, 1 sobre raiz de x é quem? É x elevado a menos meio. Raiz de x elevado a meio. Raiz de x é x elevado a meio. Como está no denominador, vem menos meio. Copio o limite, a integral. Limite quando a tende a zero pela esquerda. X elevado a menos meio
Fica o quê? Menos meio mais 1 dá meio, dividido por meio de A até 4. Copio o limite do A tende a 0 mais. Então, é 2 raiz de x de A até 4. Copio o limite. Então, fica 2 raiz de A menos... Não, 2 raiz de 4, né? Eu primeiro aplico no 4. 2 raiz de 4 menos 2 raiz de A. 2 raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. O A tende a 0, raiz de 0 é 0, vezes 2, 0. 4 menos 0, que dá 4. Tranquilo este? Acho que... O que tem de diferente? Tranquilo. É verificar onde que a função dá problema. A gente viu que ela dá problema no 0. No 0 ela vai lá para o infinito. Então a gente troca o 0 por A e faz o A tender a 0 pela direita. Pela direita, isso. 0 mais pela direita. É isto. Elevado 0,5 dx from de 0 até 4. Aqui deu... Não, aqui é um menos, né? X elevado a menos meio. Aí deu 4. Aqui ele faz até o gráfico. Aqui a gente vê que vai lá para o infinito. E assim vai. Acho que mais para frente, ou mesmo em cálculo, quando vocês forem precisar calcular integral, derivada, limites, façam na mão e podem conferir o resultado utilizando o Wolfram Alpha. Acho que é bem interessante utilizar ele. Nem todo mundo usa o Excel para calcular, fazer as contas, ver quanto gastou, ou a calculadora para dividir alguma coisa. Acho que não tem. Não vejo problema utilizar o Wolfram Alpha para verificar os cálculos. Façam na mão, que é sempre interessante saber fazer, pelo menos no começo. E utiliza o Wolfram Alpha como apoio.
Aqui, ó, se você pagar, ele vai te dar até o passo a passo, do jeito que é calculado essa integral. Bora para mais um exemplo? Vamos. Esse foi o 3. Vamos para o 4. Integral de 0 até 3 de dx sobre x menos 1 ao quadrado. Mas dx já tem, né? E agora, o que acontece? Eu posso ver que essa função explode no 1. E 1 está dentro do intervalo de integração. Limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x menos 1 ao quadrado. X menos 1, x tende a 1, fica 0. 0 ao quadrado é sempre positivo. 1 sobre alguma coisa que tende a 0 e é positivo, dá mais infinito. Então, deixa eu fazer um gráfico aqui rapidinho. Aqui eu vou ter o x igual a 1. X igual a 1. Dá essa reta. E o gráfico da função seria algo mais ou menos assim. Então, ela explode antes do 1 e depois do 1. Então, na verdade, eu vou ter que dividir ela em duas integrais impróprias e calcular dois limites. A gente está indo de 0, 1, 2, 3. A gente está indo de 0 a 3, a gente vai ter que escrever a integral de 0 até 1. Aqui vai ser uma integral. E aqui vai ser outra integral. Então, minha integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Acho que aqui o mais importante é esse conceito aqui que ela explode e que tem que dividir em duas. Então, a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx, mais a integral de 1 até 3 de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, a primeira é quem é o limite quando da integral de quem? O problema está no 1. Então, a integral de 0 até a. O a vai tender a 1 menos pela esquerda de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Vou até já trocar aqui. X menos 1 a menos 2 mais o limite. Agora o problema está no 1 de novo. Então, eu coloco B
até 3, de x menos 1 a menos 2, dx. E o B tende... Professor, tá na página do Wolfram Ralph ainda. Vixe! Você tem que falar logo, gente, senão... Opa! Resultados... Cadê? Aqui, senão... Eu estou explicando, achando que vocês estão entendendo e não estão entendendo nada. Então, eu tenho a integral de 0 até 3 de dx sobre x menos 1 ao quadrado. O que acontece aqui? Aqui no 1 fica 1 menos 1 ao quadrado, fica 0 no denominador. Então, se eu calcular o limite quando x tende a 1, fica 1 sobre 0, como está ao quadrado, está sempre positivo. 1 sobre algo que tende a 0 e é sempre positivo, dá mais infinito no limite. Se eu fizer o gráfico, vai ser assim, aqui tem o x igual a 1. Ele se aproxima do 0 e vai lá para o infinito. Vai do infinito e vai se aproximando do 0 conforme o x vai para o infinito. Então, eu tenho um problema aqui no 1. Só que, na verdade, eu tenho dois problemas no 1. Antes do 1, ele explode, e depois do 1 também explode. Então, eu vou ter que dividir duas integrais. Uma de 0 até 1, outra de 1 até 3. É isso que eu faço. Copio a integral de 0 até 3. A integral de 0 até 1 e de 1 até 3. A primeira integral, o problema está no 1. Então, eu troco a integral de 0 até 1 pela integral de 0 até a e faço a tender a 1. Eu estou antes do 1, então é a1 menos, a pela esquerda. A segunda, o problema é no 1. Troco 1 por b e faço b tender a 1 mais. Conseguiram acompanhar? Sim. Sim, professor. Então, é isto. Limite quando a tende a 1 menos de quem? Quem que eu derivo que dá x menos 1 ao menos 2? Seria x a menos 1 elevado a menos 1. E eu tenho que dividir por menos 1. Se quiserem, façam uma mudança de variável para conseguir chegar nisso. Então, vai de 0 até a. Mais o limite quando b tende a 1 mais. Aqui é a mesma coisa. X menos 1 é menos 1 sobre menos 1. De b até 3. Então, fica o limite quando a tende a 1 menos 1 sobre x menos 1. Eu coloquei esse menos para fora e esse menos 1 eu mandei o x menos 1 para o denominador. Copio o restante. Limite quando b tende a 1 mais, faço a mesma coisa aqui, fica menos x menos 1 de b a 3. Continuo carregando o limite. Substituo, fica 1 sobre a menos 1, menos com menos fica mais, 1 sobre 0 menos 1.
colocar aqui um parênteses para saber até onde esse limite acaba. Limite quando b tende a 1 mais menos 1, 3 menos 1, mais 1 sobre b menos 1. Agora eu já posso calcular esse limite. 1 é menor do que 1? É 1 menos? Então, a menos 1. Um número menor do que 1 menos 1 fica próximo de 0, negativo. Então, aqui fica 1 sobre algo próximo de 0 negativo, fica menos infinito. Com esse menos aqui, fica mais infinito. Aqui eu já posso fazer 1 sobre menos 1, dá menos 1, mais 3 menos 1, 2, fica menos meio. Então, aqui posso colocar menos meio. E aqui o b é maior do que 1. Então, maior do que 1 menos 1 tende a 0 e é maior do que 0. Tende a 0 e é maior do que 0, dá mais infinito. Então, dá mais infinito. Com mais infinito, essas coisas eu posso jogar fora, dá mais infinito. Então, esta integral diverge. Tudo bem? Certo, professor. Então, eu tenho a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx do 0 até 3. Ele só fala que a integral não converge. Mas dá para ver que a integral é a área, não é? Então aqui a área está crescendo demais, ela está indo lá para o infinito. Tudo bem? Querem que eu faça mais de integral imprópria? Querem ver outros temas? Pode ser cálculo de área? Pode. Algum exemplo? Algum exercício? Alguma coisa? Querem que eu... Pode falar. Tem os da apostila. Eu tinha salvado alguns aqui. Vou ver a página. Mas se tiver outros aí também pode ser. Ah, que eu tenho aqui fácil é os que foram feitos nas videoaulas, né? Que vocês assistiram.
Se quiser eu faço eles, mas sei lá. Lá é rever, não sei, mas... Não, dança de aulas não. Acho que a página é 395. 395. Ok. E tem muito exercício. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é desenhar o gráfico e calcular a região de integração. Começo fazendo o primeiro ou já pulo para algum? Pode pular para algum. Então, assim que eu tenho f de x é 1 menos x ao quadrado, o x é menos 1 e o x igual a 1. Menos x ao quadrado é uma parábola voltada para baixo, com concavidade voltada para baixo. Então, tá aqui, menos 1 e 1. Então, a área que eu vou querer é essa aqui. Aqui de azul é y igual a 1 menos x ao quadrado. Aí eu tenho que montar minha área. Quem que é minha área? É a integral de menos 1 até 1. Está embaixo da parábola, então, integral de 1 menos x ao quadrado dx. O que tem de novidade é fazer o gráfico e montar a integral. O resto é conta. Integral de 1 é x, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Vai de menos 1 até 1. Substituo no 1. Fica 1 menos 1 terço. Menos, substituo no menos 1. Fica menos 1 menos 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui fica 1 menos 1 terço. Seria 3 terços menos 1. 2 terços. E aqui fica menos 1 menos. Menos 1. Esse menos sai para fora. Com esse menos fica mais. Mais 1 terço. Menos 1 terço mais 1 terço. Menos 2 terços. Então, fica 2 terços menos 2 terços. Menos com menos mais dá 4 terços.
Foi bem tranquilo. Querem que eu faça algum desse primeiro ou já posso pegar do segundo exercício? Pode ser o segundo. Tem umas que dão duas equações, né? Aí tem que achar a interseção para ver o intervalo em que a área vai ser calculada. Certo. Tipo esse aqui. Vamos ver. Não, esse foi o 5. Seis. Então é y igual a x ao quadrado e y igual a 2x mais 5/4. Eu encontro a interseção. Interseção. Já tá certo. Encontrando a interseção. Interseção dos dois gráficos. Eu vou fazer o x ao quadrado. Tá na pasta, na parte da... Do PDF. Isso. Obrigado. Então, eu tenho y igual a x ao quadrado e y igual a 2x mais 5/4. Eu quero calcular a interseção dos dois gráficos. Então, eu faço x ao quadrado igual a 2x mais 5/4. X ao quadrado igual a 2x mais 5/4. O que eu vou ter? Posso escrever x ao quadrado menos 2x mais 5/4 igual a 0. Menos 5/4, né? Correto. Menos 5/4. Obrigado. Igual a 0. O que eu faço? Calculo delta. Mas não é o da variante delta. É só o delta de Bhaskara. É quem? É b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado fica 4 menos 4 vezes 1 vezes o C. Menos 5/4. Então fica 4. Menos com menos fica mais. Esse 4 cancela com esse 4. 4 mais 5, 9. 9 é 3 ao quadrado. Então, meu x é quem? É menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b, o b é menos 2, então fica 2, mais ou menos raiz de delta, que dá 3 sobre a. O a é 1, 2a fica 2. Então, x' é 2 mais 3 sobre 2, que dá 5/2, e o x duas linhas é 2 menos 3 sobre 2, que fica menos meio. Vou fazer o gráfico aqui para ajudar na hora de montar a integral. É interessante qualquer
exercício de calcular a área, fazer o gráfico. É importante fazer o gráfico. Represente geometricamente a região que você vai calcular a área. Então, aqui, uma era x ao quadrado, mais ou menos assim. Y igual a x ao quadrado, e a outra era 2x mais 5 quartos. Um pouco fora de escala, mas a ideia é que seja uma reta. Y igual a 2x mais 5 quartos. Aqui deve ser o menos meio. E aqui deve ser o 5 meios. A área que eu vou querer é essa área aqui de verde. Então, minha área é integral de uma interseção até a outra, de menos meio até 5 meios, da função de cima. 2x mais 5 quartos, menos a função de baixo, que é x ao quadrado. Pronto. O resto é conta. Se eu colocar aqui no wolfram alfa, a área entre, eu coloco a primeira curva x ao quadrado e y, a outra curva, y igual a 2x mais 5 quartos. Aí ele dá até o gráfico, mais ou menos aquele que a gente viu, e a integral, que é a função de cima menos a função de baixo. Tá a ordem trocada, mas é a mesma coisa. Entendeu? Aí o resto é fazer conta e vai dar 4,5. É bem útil o wolfram alfa. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Agora já são 12h06. Querem que eu faça mais algum? Tá bom por hoje? Eu acho que já tá bom já. Tá bom, professor. Então, é isto. Então, boa prova para todo mundo. Sexta-feira a gente tem atendimento. E na segunda a gente tem uma aula extra. Até segunda, então, professor. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.